Ora, regressamos. Agora passam 10 minutos das 4 da tarde e a especialidade que temos é podologia. Vamos daqui a pouco, depois de falarmos de pé chato ou pé raso, como preferir, vamos ao encontro das suas questões sobre este tema ou também outras que digam respeito a esta especialidade de podologia. Precisa então primeiro de marcar o número de telefone 22 508 3297 para inscrever-se, 22 508 3297, ou pode fazê-lo por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, qualquer questão que tenha pode vê-la esclarecida aqui no nosso consultório. Vamos ficar juntos até bem perto das 5 da tarde neste final então de programa. Connosco está o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço. Muito obrigada, Sr. Doutor. Entrou com o pé direito no ano 2025? Exatamente. Muito bem, um bom ano para si. Obrigado, Já sabe que continuamos a contar consigo. Muito obrigada por ajudar também os nossos telespectadores. E vamos falar de pé raso, pé chato. Normalmente qual é a designação? Boa tarde, Alexandra, e uma vez mais muito obrigado pela presença aqui convosco. No fundo, há três denominações: pé plano, pé raso ou pé chato. Todas são admitidas porque todas se referem à mesma patologia ou à mesma normalidade, se assim quisermos. E o que é o pé raso? Portanto, o que é o pé raso? O que é o pé raso? Portanto, como diz o nome, pé raso ou pé plano, significa que um pé, se me permitem aqui neste exemplar, significa que nós normalmente temos aqui a arcada do pé, temos um arco que se chama arco longitudinal interno, pronto, esta arcada que nós temos aqui, que deve estar configurada para, digamos, para amortecer os passos que nós damos ao longo do dia, num pé plano, num pé chato, num pé raso, portanto, esta arcada está aplanada, não existe esta arcada. Portanto, denomina-se naturalmente como pé plano. Mas é importante saber a idade em que se faz esse diagnóstico do pé plano? Exato, é fundamental, excelente pergunta. É assim, nós até uma determinada altura, no desenvolvimento fisiológico, portanto no desenvolvimento normal da criança, é absolutamente normal terem o pé plano. Aqui nesta imagem nota-se ali que já tem ali uma palmilha por debaixo do pé, mas dizia, até aos 3, 6 anos de idade, é fisiológico termos as crianças terem o pé mais achatado, portanto mais plano. Alguns casos não maturam, não faz a configuração aos 6 anos de idade, faz a configuração mais tardiamente. Já agora, Alexandra, se me permite, não estamos ainda, enfim, a falar de tratamentos, mas claro. Nós pais, o que nós queremos naturalmente é o melhor para os nossos filhos e de vez em quando aparecem em consulta os pais preocupados. O meu filho tem o pé raso, tem o pé plano ou o pé chato. Eu vou comprar palmilhas ou vou comprar um sapato ou uma bota que já tenha a configuração, mas isso muitas das vezes pode ser contraproducente. Claro. Na medida em que, se nós estamos a dizer, e é um facto, que o normal é termos o pé plano dentro de certos graus, naturalmente, até certa idade, portanto, se nós vamos compensar uma estrutura, neste caso o pé, que está normal, se calhar vamos fazer uma coisa contraproducente, como dizia, que é uma coisa que se chama hipercorreção. Nós, por exemplo, permite-me a comparação, se nós temos uma boa acuidade visual, se nós vemos bem, não precisamos de usar óculos. Claro. Não é? Portanto, se nós não necessitamos de qualquer compensação a nível dos pés, não a devemos fazer. Eu diria que é aconselhável, quando a criança começar a andar, visitar o podologista para fazer uma consulta, uma avaliação biomecânica. Por exemplo, temos aqui uma criança que está a ser analisada num aparelho que se chama podoscópio, embora nós também temos métodos mais avançados ainda, que têm a ver com a plataforma informatizada, portanto, que está ligada ao sistema informático, um computador, mas dá para nós orientarmos os ângulos. Vemos, por exemplo, se a criança, ao colocar-se em bicos de pé, porque normalmente estes pés, ao serem planos, ao serem rasos, os calcanhares ou os tornozelos normalmente caem para dentro. E se a criança, é um teste que os pais podem fazer lá em casa, se a criança, ao colocar-se em bicos de pé, os calcanhares alinham, isso é um excelente prognóstico. À partida está no bom caminho da evolução
dita normal do crescimento e da configuração da arcada do pé, portanto, do pé plano. 95% das crianças têm este tipo de pés e que depois corrigem naturalmente, evoluem naturalmente. Eu segui o conselho do Dr. Francisco e já tinha questionado também sobre o meu filho, não é? Que agora tem 4 anos e meio, precisamente por ter o pé plano. Fiz todos estes testes e depois, claro, veio-se a confirmar. Nesta altura já está a formar. Configurado. Exatamente, pronto, já está a formar então aquela curvaturazinha. O Sr. doutor tinha toda a razão e consegui perceber através deste exame precisamente isso que nos estava a explicar. Mas a partir de que idade então é que os pais, se não levarem o filho mais cedo a um podologista para fazer os exames, devem ficar atentos? A partir dos 6, 7, 8 anos? E se há sintomas, quais são? Exatamente. Eu diria mais, Alexandra, mais até pelos sintomas do que propriamente por a barreira idade. Porque pode haver sintomas mais precoces e sintomas mais tardios. Então diria que se a criança tropeça frequentemente, se a criança junta muito os joelhos, se a criança apresenta alguma dor, algum edema, algum inchaço, até alguma convergência também dos joelhos. Se lhe dói as eventualmente sim, isso deve, independentemente da idade, deve recorrer à podologia e depois o podologista naturalmente fará a sua análise, a sua observação, a sua consulta e depois vê se é da sua área, se está dentro da normalidade, aconselha os pais, se porventura até ultrapassa e vai para outra área, remete, reencaminha para a ortopedia, enfim, a neurologia, seja o que for, mas a esmagadora maioria dos casos tem uma resolução absolutamente normal e diria que muitos deles são assintomáticos, muitos deles dos pés planos, não provocam quaisquer sintomas. E depois, a longo prazo, quais são as complicações que isso pode trazer? Algumas, enfim, quando houver dor e tal, aí de facto convém haver um tratamento, pode haver uma potenciação muscular e, mais uma vez digo, eu acho que não há um programa que cá venha que não diga isto, que nas crianças devem andar o máximo tempo possível descalças. Naturalmente que se houver alguns objetos para magoar, temos que precaver isso. Relativamente especificamente ao pé plano, devemos, se possível for, fazer com que a criança ande em diferentes terrenos. Desejavelmente na areia molhada, areia seca, isso seria o ideal, mas isso é para quem vive perto e as condições climatéricas o permitam do mar, não é? Do mar, da praia. Mas não vivendo em casa, claro, com meias antiderrapantes para evitar que a criança derrape, que a criança caia, que escorrega, porque nós quando estamos calçados, mesmo com chinelos básicos de quarto, há grupos musculares que não são trabalhados, não são exercitados, que só são exercitados quando nós estamos descalços. Portanto, sempre mandar a criança a caminhar descalço o máximo tempo possível, até também por outros fatores, de fungos, micoses, não é? E outro tipo de situações que o pé também precisa de respirar, independentemente desta questão particular do pé plano, para todo o resto também é muito benéfico andarmos descalços. E há um tratamento, portanto, depois de termos toda essa informação e de facto o seu doutor diagnosticar um pé plano, que tipo de tratamento é que existe? Isso conforme a idade e conforme a angulação, porque depois há vários ângulos e há vários graus de pés plano. Naturalmente que eu não vou estar aqui a amassar os telespectadores, a isso compete ao profissional adequar, mediante os graus de evolução do tipo de pé plano, o tratamento. Um bom exemplo que temos aqui, independentemente de ter o diagnóstico de pé plano ou não, este exemplo, talvez ali portanto, um jovem que está a exercitar descalço, está a exercitar com uma bola, está a fazer ali aqueles exercícios de preensão com os dedos. Podemos ter uma bola, assim como também podemos ter uma folha qualquer, uma folha no chão, e fazer a preensão com os dedos dos pés. E este gesto, quer com a bola, quer com a folha, vai fazer também um exercício, vai fazer uma potenciação dos tais grupos musculares que estão debaixo, portanto, estão na parte da planta do pé, digamos assim, que depois ajuda à configuração da arcada plantar. Outros tratamentos também, aquilo que me digo, da bola, este aqui também nota-se um pé bastante plano, mas também vê-se que é uma criança de menor idade. Ali também tem a questão da propriocepção, tem aquelas
aquelas protuberânciazinhas na superfície, que também vai estimular outro tipo de sensações e de questões de neuromusculares, digamos, a nível do pé. Naturalmente que se ultrapassar um determinado grau de inclinação dos calcanhares ou do achatamento do pé, naturalmente o podologista também pode fazer, quando se justificar, palmilhas personalizadas para os pés daquela criança, através de um estudo previamente feito, moldes, e fazemos a palmilha para o pé direito e para o pé esquerdo daquela criança, para ajudar a sustentar a arcada. Já agora também, Alexandra, se me permite, que acho que é interessante, lá para casa, independentemente de termos o pé plano ou não, eu aconselho a que os pais comprem o calçado para as crianças com o contraforte duro. Isto é, o contraforte é a parte de trás, para encapsular o calcanhar, o tornozelo, para estabilizar esta parte do tornozelo, que depois, por consequência, também ajuda na configuração da parte da frente do pé e, portanto, da arcada. Portanto, são tudo tipo de tratamentos, não é? que ajudam. Pronto, as palmilhas, naturalmente, se justificarem, repare que este pé, veja que está ali uma inclinação e não tem qualquer arcada. Pois não, este pé é mesmo um pé plano. Naturalmente que em casos extremamente limite, diria que os tais 5%, há um bocado falei 95%, os tais 5% que não se resolvem de uma forma natural, se houver sintomas dolorosos, até às vezes estéticos, porque de facto um pé plano muitas das vezes também influencia para cima, portanto os joelhos. Há uma cirurgia que o médico ortopedista faz, que é uma cirurgia simples. Portanto, quando os tratamentos conservadores não resultaram, naturalmente, é uma cirurgia simples que se faz, que se chama calcaneostop, é introduzido em ambulatório, é introduzido um pequenino parafuso com uma determinada angulação a nível do tornozelo, e que faz a configuração do arco. Pronto, e resolve a questão. Mas isso é mesmo quando o tratamento conservador já Por exemplo, não este caso, exatamente. Este caso, vê-se que é um pé de adulto, sim, absolutamente plano, absolutamente irredutível, rígido, que provavelmente, se a pessoa souber sintomatologia, mesmo até para determinado tipo de práticas desportivas, dificulta, naturalmente. Pois. Há outra situação dentro do pé plano, que é o chamado pé plano laxo infantil. O que quer dizer esta terminologia? Tem que ver, laxo tem que ver com a laxitude, isto é, com o facto de nós, seres humanos, sermos mais elásticos, mais borracha ou não. Temos mais ou menos elasticidade. Quanto mais, há uma hormona que se chama relaxina, que tem que ver com esta situação. Quanto mais relaxina nós tivermos, quanto mais hormona tivermos, mais elásticos somos, ou seja, para acrobacias e para esse tipo de ginástica, até é bom. Mas para este tipo de situações não é, porque faz com que caia, não há uma sustentabilidade dos músculos e dos ligamentos. Muito bem. Portanto, neste caso, se há esta suspeita, e deve haver esse cuidado também, procurar ajuda e aconselhamento o mais cedo possível, poderá evitar este caso do pé deste adulto que vimos. Sim. Poderá evitar, poderá. Claro que se calhar aqueles casos mais extremos já estão absolutamente estruturados. Naturalmente não é? que devemos, nós profissionais e os pais, ir avaliando, ir acompanhando e fazemos todos os esforços para evitar essas situações. Mas, de facto, às vezes, mesmo com estes tratamentos todos, não resultam. Mas, felizmente, é uma pequena percentagem. Isso, por curiosidade, há aqui alguma questão genética hereditária? Por exemplo, crianças com pés chatos, rasos, significa que os pais também têm pés rasos? Não necessariamente. Nada necessariamente. Estou-me a lembrar de um caso, até, portanto, muito próximo de mim, que tem um pé chato e provavelmente essa criança tem 9 anos, provavelmente vai no futuro, se assim se justificar, muito provavelmente vai ter que fazer cirurgia. E, por acaso, o pai até tem e a mãe não. Mas o pai tem, mas é um caso muito menos evidente. Portanto, e há muitos casos que não há uma relação direta. Mas nesse caso já consegue prever com 9 anos que terá
de Provavelmente fazer? sim, neste caso em particular, que por acaso hoje não, mas já trouxe aqui a imagem, por acaso hoje não. Neste caso em particular, acho que sim, na medida em que está muito irredutível, está um pé plano rígido, já fiz várias palmilhas e não reduziu nadinha, anda descalço, etc, e não reduziu nadinha, não evoluiu nadinha. Muito provavelmente, já tem 9 anos, não é? Claro. Muito provavelmente será um caso dos poucos que, se justificar, uma abordagem cirúrgica. E normalmente essa cirurgia faz-se após os 18 anos? Isso depois depende dos critérios. Crescimento? Não necessariamente também. Não necessariamente também. Depende depois dos critérios de evolução, dos critérios também do tipo de vida da criança, do ortopedista depois também analisa de vários tipos de situações, as angulações, enfim, há toda uma panóplia. Nunca é tarde para fazer, percebe? Agora, sim. se clinicamente se justificar, faz-se o mais precoce possível. Se clinicamente não justificar-se, portanto, protela-se um bocadinho a decisão, porque também quanto mais maturação óssea, melhor. Não é? Claro, faz todo o sentido. Sr. Doutor, muito obrigada por nos apresentar então aqui todos estes fatores importantíssimos para compreendermos melhor o pé chato, o pé raso, o pé plano, como quisermos chamar. Obrigada. Vamos agora ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores. Dr. Francisco Freitas, podologista, a ajudar-nos a compreender melhor e agora ajudá-lo a si também, porque pode também esclarecer aqui a sua questão relacionada então com podologia. Precisa de marcar o número de telefone 22-508-3297 para participar e em direto poder ver a sua dúvida, a sua questão esclarecida, 22-508-3297, ou se for mais fácil, pode escrever a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho, a sua opinião e enviar para o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. E assim vamos fazer o último intervalo do programa de hoje e caminhamos para a última parte do consultório. Consigo desse lado, até já.